Amém. Sente-se, amado irmão, por favor, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 2. Hoje eu gostaria de entrar com você no cara a cara entre Paulo, Pedro e Barnabé. Olha aí, uma situação constrangedora, depois dessa reunião do Concílio de Jerusalém, lá registrada em Atos 15, com certeza a igreja tão vibrante, tão bonita, que está ali em Antioquia, pessoas sendo acrescentadas em Cristo, a igreja cheia do Espírito, tomada da glória de Deus, uma coisa extraordinária, comunhão, amor entre os irmãos, fantástico, além de tudo, o alento de saber que o Evangelho prevaleceu. Não precisamos de boas obras e de religiosidade alguma para sermos salvos. Cristo é suficiente. Não é preciso circuncidar, Cristo é suficiente. E ali então, aqueles irmãos esfuziantes de alegria, Pedro com certeza quis ir lá ver, aquela farofa santa que os irmãos estavam vivendo, e subiu e foi, chegou lá, ficou encantado de ver aqueles irmãos fervorosos em oração, apaixonados por Cristo, orando, intercedendo pelo crescimento do reino de Deus, evangelizando, tocando a comunidade. Pedro ficou encantado com a glória, com a graça de Deus na vida da igreja de Antioquia. Ele ficou há um tempo, estava lá, feliz, entrando na casa dos irmãos, gentios, incircuncisos, ele não estava nem mais aí para isso, feliz da vida, os irmãos comendo, ele comendo junto, participando dos cultos, visitando, pregando o evangelho junto com os irmãos, aquela coisa mais bonita. E Paulo lá feliz de ter Pedro lá, Barnabé também, e todo mundo lá, e a igreja bonita, florindo demais. E aí então nós vamos ver no versículo 11, quando porém Cefas veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível de fato, antes de chegar alguns da parte de Tiago. Ele comia com os gentios, quando porém chegaram, começou a afastar-se, por fim separou-se, temendo da circuncisão, e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando porém vi que não procediam segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos. E até aí eu vou com você, depois a gente vai lendo e vai meditando. Então, veja esse confronto. Alguns da parte de Tiago subiram, desceram, porque quem vai para Jerusalém sempre sobe na Bíblia, que é um lugar mais alto. Então, eles desceram para Antioquia. E quando chegaram em Antioquia, esses da parte de Tiago, lembra? Esse Tiago é o meu irmão de Jesus, filho de Maria e José, ok? Que dizem os evangelhos. Ele é o pastor da igreja, o principal pastor da igreja em Jerusalém. E assim, é interessante porque acabou de haver a decisão de que os gentios não precisam se circuncidar para serem salvos. Você é salvo pela graça, pelo que Cristo fez na cruz, e não por boas obras ou por alguma religiosidade que você pratica. Então, esses da parte de Tiago chegaram. Quando eles chegaram, esses homens eram tão intimidadores, eles eram tão, a presença deles era tão intimidadora, que você vê que Pedro era pastor da igreja em Jerusalém. Ele era uma das colunas. Ele tinha andado com Jesus sobre as águas, ele tinha visto Jesus em glória na transfiguração, a sombra de Pedro curava as pessoas, diz o livro de Atos dos Apóstolos. Foi o mesmo Pedro, meus irmãos, que foi liberto lá daquela prisão, sendo guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada um deles 16 homens, e o anjo do Senhor vem e leva ele até fora da prisão. Foi ele também que pregou primeira vez para os gentios, e enquanto estava pregando, o Espírito de Deus caiu sobre Cornélio e a sua família,
lá estavam, lá em Atos 10, veja, Pedro, um homem que viu aquela pesca maravilhosa, tinha pescado a noite inteira, tinha pegado um peixe, uma piaba, não tinha pegado nada, e de manhã Jesus entra no barco dele, o Criador do universo, no barco daquele pescador, e ali então, depois de pregar, Jesus disse: se afasta um pouco mais para dentro. Eles foram, se lance a ele. Se nós pescamos a noite inteira, mas diante da tua palavra nós vamos lançar as redes. E assim ele fez uma vez só, e dezenas de peixes enormes na rede, que ela chegava a arrebentar quase. No final, quando Jesus, no final dos evangelhos, quando Jesus já havia ressuscitado, a mesma coisa acontece de novo. Eles passam a noite toda pescando e novamente acontece o mesmo milagre. Meus irmãos, esse Pedro, com tanta experiência, olha agora, ele se acovardando diante daqueles que vieram da parte de Tiago. Meus irmãos, nós vivemos um tempo, e por que esse texto está registrado? A gente olha assim e diz: pô, um cara desse podia ficar de fora da Bíblia, não é? Um cara desse aí não fazia mal passar, não, né? Mas ele está aqui para repreender a mim e a você. Ele está aqui para nos alertar e dizer: não sejamos covardes como Pedro foi. Pedro foi covarde 2 vezes. Pedro foi posto para correr. A primeira foi uma menina que era uma empregada na noite que Jesus foi preso. Você é um dos discípulos. Não só não xingou até 3 vezes negou Jesus. Agora esses homens aqui da circuncisão botaram Pedro amuado no carro. Pedro tem um desvio de caráter e parece que ele ainda não tinha conseguido vencer isso de tudo. Ninguém pode jogar pedra em Pedro, porque todos nós temos desvio de caráter que ainda não conseguimos vencer de tudo. Mas isso não quer dizer que você tem que viver com ele. Pedro já é velho aqui. Pedro já é um homem velho. Pedro, quando foi chamado por Jesus, já era casado, tinha filhos. Ele estava acima dos 30 anos. Nós estamos aqui mais ou menos 15 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Pedro já tem 45 anos. Para um homem daquela época, Pedro já é um idoso. E Pedro tem que levar um carão de pau, porque ele ainda tem desvio de carne. Meu irmão, o Evangelho existe pessoas sólidas na palavra. Pessoas que estão firmados na palavra e não abrem mão da Bíblia. Não é ser turno, não é ser mal educado, é ser firme nas Escrituras. Isso é ser sólido, sólido até os ossos da palavra. Né? Ninguém me move das Escrituras. Aqui está o texto. Se pelo texto você não me provar o contrário, eu vou ficar com a palavra de Deus em favor. Então, irmãos, é um texto que nos chama a firmeza. É um texto que chama a gente a ser firme. Olha, a ponto de Barnabé. A ponto de Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé era pastor da igreja dos gentios. O principal pastor da igreja de Antioquia era Barnabé. Barnabé já tinha participado da primeira viagem missionária. Ele já tinha visto centenas, talvez milhares de gentios sendo salvos, sendo cheios do Espírito Santo, deixando a idolatria, deixando a imoralidade e vindo seguir ao Senhor. Ele tinha andado com Paulo na primeira viagem missionária. Ele viu Paulo morrer na primeira viagem missionária. E ele viu Deus ressuscitar Paulo na primeira viagem missionária, em Listra. E agora ele está refundando. Agora deixa eu dizer uma coisa: que pessoas preguem o erro inevitável. Jesus é inevitável que nós escamos. Agora que eu e você nos acovardemos, fazemos pior. Quando eu e você abrimos mão da verdade de Deus para ficarmos no politicamente correto, fazemos muito mal. Fazemos muito mal. E você recebe pressão dentro da sua casa, você recebe pressão lá no seu trabalho, você recebe pressão em todos os lugares para ser politicamente correto. Não vamos discutir, não vamos falar nada, não vamos desagradar ninguém, não é da nossa família, não vamos desagradar ninguém.
Não, olha, é meu parente e tal, tá aqui, deixa, não vamos atritar não. E a gente pode fazer isso, irmão, a gente tem que se manter firme, mas veja, Paulo não destratou Pedro. Não é elegância. Ele foi na Bíblia. A única coisa que Paulo disse nas Escrituras. Ele viu a hipocrisia, e 2 vezes aparece essa palavra hipocrisia no texto. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de usar máscaras, irmãos. Ninguém está livre disso. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas que se nós precisamos nos manter firmes, vamos fazer isso com amor. A gente precisa manter-se firme em amor, falando a verdade em amor, sem diminuir 1 milímetro da verdade, mas falando ali em amor. Não precisa ofender ninguém, não precisa destratar ninguém, não precisa esculhambar com ninguém, mas é simplesmente a verdade. Foi o que Paulo fez. Mas fez isso na frente de todo mundo. É interessante que Paulo não chama ele depois. Olha no cantinho, olha, Pedro. Cara, o que tu fez? Porque tu fez isso, nada a ver. Olha aí a sua atitude. Você estava aqui na maior farofa santa aqui com a gente aqui. De repente, quando o pessoal chegou, você foi de cantinho ali. Que isso? Por que você fez isso? Não. Você não fez na frente de todo mundo, então você vai ser repreendido na frente de todo mundo. E aqui não importa se você andou sobre as águas, se você viu Jesus glorificado, se você pescou não sei quantos peixes com Jesus, não importa as experiências que você teve. Se você está errado, você deve ser corrigido. E é lindo a humildade de Deus. O bonito aqui é a humildade de Pedro. Quando você vai olhar lá a primeira epístola de Pedro, no final da epístola de Pedro, ele diz: o nosso amado irmão Paulo, que escreve para vocês, e ele diz coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os de duro coração, sempre deturpam, assim como deturpam as demais escrituras. Ele já colocou, Pedro foi o primeiro a dizer: olha, esse homem é o homem de Deus. Esse homem aí, que ele escreve, vai estar na Bíblia. Ele canonizou os escritos de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras. Linda a atitude dele. Ele ficou ressentido com Paulo. Eu estou errado, cara. Estou errado. Está certíssimo você corrigir. Estou errado. É hipocrisia mesmo. Irmão, essa atitude é tão bonita, sabe por quê? Porque faz você crescer. Faz você crescer. Não é gostoso, não é bom não, mas faz você crescer. Esse mesmo Pedro que foi afugentado aqui, é o mesmo Pedro que, segundo a tradição cristã, quando foi ser crucificado, morto crucificado, diz: olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele é crucificado de cabeça para baixo. Por isso que aquela cruz inversa chama-se Cruz de São Pedro. Foi um homem corajoso no final, mas aceitou a repreensão, aceitou a correção em você e eu. Aceitamos a correção. Quando alguém chama a atenção da gente dentro de casa, a gente aceita, tem coração livre, e diz: não, você está coberto de verdade, é verdade, eu estou errado, me perdoa. É assim que você faz. Você resmungando, chutando lata, batendo porta, dizendo que, e jogando na cara do outro todos os defeitos que o outro também tem. Não é? Não é assim que a gente faz? Imediatamente, quando a pessoa repreende a gente lembra de 10.000 defeitos que o outro tem. Eu estou com todos eles na ponta da língua para lhe falar. No lugar de dizer: deve ser humilde, dizer: realmente eu estou errado. Obrigado por me corrigir, obrigado por me chamar a atenção. Eu preciso orar por isso e levar isso em oração diante de Deus. Irmãos, isso é tão importante. Isso é tão importante. E é mais difícil quanto mais a gente vai ficando velho. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é ser repreendido. A gente tem mais dificuldade de aceitar, a gente tem mais dificuldade de mudar. Mas Deus está chamando a gente a mudar. Por isso que esse carão está aqui, viu? Para mim e para você. Então você aceita aí, em nome de Jesus, viu? Esse limão que te jogaram essa noite aqui, vindo do texto. E então, o texto sagrado diz, no versículo 14: se você
E esse é o confronto que Paulo vai fazer a Pedro, né? Se você, que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Veja, a atitude de Pedro é pior do que a atitude dos falsos irmãos. Olha o versículo 4. Quando Paulo vai para Jerusalém, ele diz lá no versículo 4, no 2,4, isso surgiu por causa dos falsos irmãos que haviam se infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à servidão. Parece que é a mesma atitude que acontece agora nesse momento, porque a resposta de Pedro, dos judeus que lá estavam, e de Barnabé, é uma atitude de intimidação que esses homens têm. Eles vêm para intimidar com tudo, a ponto de Pedro temer, diz o texto sagrado. Ele temeu, ele teve medo, o texto vai dizer. Olha aí no versículo final do versículo 12: separou-se temendo os da circuncisão. Então veja, a atitude desses homens era uma atitude altamente intimidadora. E eles ficam recuados naquilo, no lugar de eles se posicionarem diante da verdade do Evangelho. O que eles fazem? Eles recuam diante daquela atitude intimidadora, no lugar de se colocarem e dizer, não, a verdade é essa e acabou. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, e eu não vou arredar o pé aqui, porque vocês estão impondo aí a circuncisão, ou que nós nos afastemos daqueles que são circuncisos, que são gentios. De jeito nenhum, vou permanecer com eles. Eles são irmãos em Cristo. Quem salvou eles foi em Cristo. Eles foram comprados e lavados no mesmo sangue, e neles habita o mesmo Espírito. Meu Deus, faltou isso em Pedro, Barnabé e nos outros judeus. Mas Paulo, que já tinha sido um desses homens aqui, Paulo, que já tinha sido por 40 anos um homem como esses aqui, um intimidador como esse, um fariseuzão como esse aqui, Paulo, que já tinha sido assim, ele encara, interessante, não os falsos irmãos, mas a Pedro e Barnabé. Por quê? Porque a atitude de Pedro e Barnabé é pior do que a dos falsos irmãos. Porque você, irmão, inspira outros ou desencoraja muita gente. A sua atitude, o seu comportamento, a sua vida, a sua fé, suas palavras, suas atitudes encorajam e animam ou enfraquecem as pessoas. Então você precisa olhar para si mesmo. E a gente precisa ter muita atenção, não apenas com os nossos irmãos em Cristo, que estão conosco, que a nossa atitude, as nossas palavras devem produzir esse encorajamento, essa fé, mas também com aqueles que são novos convertidos e vão chegando à fé em Cristo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque a nossa atitude pode enfraquecer as pessoas. O nosso comportamento, uma palavra, a maneira como tratamos alguém, a falta de firmeza, a forma como nós trabalhamos na igreja e fazemos as coisas na igreja, o nosso comportamento no culto, a nossa valorização de cada culto. As pessoas olham isso, o novo convertido olha isso, o outro irmão olha isso. Isso pode encorajar ou pode desanimar o irmão. Então você tome cuidado com as suas atitudes. Tomemos todos nós cuidados com as nossas palavras, como falamos, como tratamos uns aos outros. Se estamos sendo ásperos, grosseiros, ou estamos não sendo atenciosos uns com os outros, isso tudo, irmão, encoraja as pessoas e enfraquece as pessoas. Com certeza, se eu tratar qualquer um de vocês mal, isso vai entristecer você. Assim como se você me tratar mal da mesma forma, vai me entristecer. Nós não podemos agir assim. Nós não podemos enfraquecer a fé dos nossos irmãos. Nós somos chamados para ser uma inspiração na vida dos nossos irmãos. Que a nossa vida de oração, que a nossa vida de leitura da palavra, o nosso zelo, a nossa generosidade, a nossa prestatividade no reino, o nosso compromisso com a igreja, a nossa vida de oração, o conhecimento bíblico, o caráter
Como disse Paulo para Timóteo, torna-te um padrão dos fiéis. Isso é um modelo dos fiéis na palavra, no comportamento, no procedimento, nas atitudes. Que você seja um modelo para todos os irmãos. Assim sejamos nós. Então, Paulo não fala com os falsos irmãos, ele se dirige a Pedro, a Barnabé e aos outros judeus que estavam lá, que eram cristãos. Ele dá um caramba neles, não os falsos mestres. Ele podia olhar para os falsos mestres e dizer: o que é que vocês estão fazendo aqui? Quem chamou? Quem deu autorização para vocês virem aqui? Nós acabamos de ter uma reunião em Jerusalém e já foi decidido tudo lá. Se vocês não querem ficar em paz aqui, por favor, saiam. Ele podia ter feito isso, mas ele não faz isso. Ele encara Pedro. Por quê? Porque a atitude de Pedro, de Barnabé, vai influenciar todos os irmãos da igreja. Todos os irmãos da igreja vão dizer o quê? Esse negócio de Jesus não é tão sério assim não. Parece que o judaísmo lá de Jerusalém é mais sério que esse negócio de Jesus. Não é mais importante esse negócio da circuncisão aí do que a morte de Jesus. Então, a atitude deles enfraquece os irmãos, enfraquece o evangelho na vida do povo de Deus. E aí então Paulo o encara na frente de todo mundo. E no versículo 15 vai dizer assim: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É um texto maravilhoso. Olha o versículo, primeira frase do versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Olha a última frase do versículo 16. A última frase do versículo 16. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Está vendo? Na primeira frase, toda a humanidade, gentios e judeus. Na última frase, ninguém será justificado, toda a humanidade. Esse texto, esses dois versículos são piados, lindo. A ideia central está aí. Também temos crido em Jesus. Isso é, os judeus e os gentios são justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo aqui está chamando Pedro a essa consciência. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, o que ele quer dizer com isso? Olha, nós recebemos a lei, nós recebemos os profetas, nós temos o Antigo Testamento, nós temos os escritos dos profetas, nós temos os salmos, nós temos as alianças, nós temos o culto, nós temos as orações, os sacrifícios, nós cremos num único e verdadeiro Deus, nós temos a promessa do Messias. Então nós somos judeus e não pecadores dentre os gentios. Isso é, os gentios. Quem são os gentios? Todos os que não são judeus. Todas as outras nações são gentios. Todas as outras nações estavam entregues à idolatria, à imoralidade, a uma vida solta, sem regras diante de Deus, sem lei diante de Deus. Então, Paulo começa a dizer exatamente isso. Nós somos judeus, nós não somos pecadores dentre os gentios. Eles estão soltos aí na idolatria, na imoralidade, na vida deles, mas nós não. E aqui Paulo faz um parêntese, por isso que fica difícil de entender esse texto, porque o versículo 16 é um parêntese. A primeira parte do versículo 16 é um parêntese que Paulo fala, que ele vai repetir a mesma ideia logo abaixo, quando ele diz assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu ler o versículo assim para você. Olha o versículo 15. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, agora vê se flui bem. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, também temos crido em Cristo
Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Flui o texto, mas ele abre um parêntese, que é exatamente essa parte A do versículo 16, essa primeira parte. Isso gera, parece que o texto fica meio truncado e gera assim uma dificuldade de compreensão. Ele faz esse adendo porque ele vai completar essa ideia, ele vai reforçar essa ideia logo abaixo. É um hebraísmo isso, repetir duas vezes a mesma coisa, às vezes com palavras diferentes. Em verdade vos digo. É o que Jesus faz, ok? Essa repetição é um hebraísmo, exatamente para chamar a sua atenção. É uma verdade absoluta e imutável, que você deve dar toda a atenção a ela. O que você deve dar toda a atenção a ela? Ao versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. E aí no final do versículo 16: e não por obras da lei, ele repete. Está vendo? Então, você não é justificado, você não é salvo, porque você obedece à vida, porque você é religioso, ou porque você tem uma herança religiosa, como os judeus têm. Você é salvo por Cristo. Essa herança religiosa pode ser boa ou ruim. A obediência à Bíblia é sempre maravilhosa, mas a obediência à Bíblia é fruto da salvação e não um requisito para você ser salvo. Quando Deus salvou você, você estava em desobediência, não em obediência. Você estava desobedecendo a Deus e não obedecendo ao Senhor. Você estava rebelado contra Deus, revoltado contra Deus, e Ele te achou. Então, não é em obediência que Deus nos encontra, mas na desobediência. Então, sabendo, é muito importante você grifar, sublinhar, pintar esse princípio, essa frase aí do versículo 16: sabendo contudo que um homem, que homem? Judeu e gentil. Ele entra no aspecto generalístico aqui, judeu e gentil. Sabemos que o homem não é salvo por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. E ele vai dizer isso de novo logo abaixo: para que fôssemos justificados pela fé em Jesus Cristo, ou em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus. Isso é, nós cremos como judeus, assim como os gentios creram. Então os judeus são salvos da mesma forma que os gentios. Não existe uma outra forma de salvação, não existe um outro caminho. Tá, Jesus é um caminho, mas tem outro. Não existe isso. Só existe um caminho, e todos, judeus e gentios, são salvos da mesma forma. Antes, no Antigo Testamento, eram salvos pela fé, olhando para frente para o Messias que iria vir, mas todos salvos pela fé. O Messias vai vir, ele vai nos salvar e nos libertar. E você é salvo hoje como? O Messias, olhando para trás, o Messias veio há 2000 anos, morreu naquela cruz e nos salvou. Todo mundo é salvo da mesma pessoa, o Messias, Jesus. E da mesma forma, pela fé, crendo nele. Ninguém é salvo de outro jeito. O Papa Francisco disse antes de morrer, que os judeus eles tinham uma salvação especial. Não. Ninguém tem uma salvação especial. Ninguém é especial diante de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Os judeus pecaram, não importa se nasceu em Jerusalém, se tem um nome, se tem a tradição, se usa kippá, talite, se vai no Muro das Lamentações. Isso tudo de fato é uma grande bobagem. Um crente fazer isso tem absolutamente nada a ver com a religião. Isso é só, na maioria das vezes, uma fonte de ganhar dinheiro, de turismo para ganhar dinheiro. Isso não tem em absoluto nada a ver com o evangelho, ok? Mas não importa aonde a pessoa nasceu, se é homem ou mulher, se é branco ou negro, de que etnia, de que povo é, todos pecaram. Bom,
E todos precisam da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 17. Mas se nós, judeus, Paulo está falando dele, de Pedro, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De jeito nenhum. Difícil de entender isso, né? Você lê e fala, meu Deus, como assim? Né? Não dá para entender. Paulo usa uma expressão muito parecida lá em Romanos, no capítulo 7, versículo 6, 7, 8. Paulo usa uma expressão muito parecida. É a lei pecado? De maneira alguma. Então, qual é o ponto de Paulo aqui? Olha, nós somos judeus, temos toda essa herança, somos o povo de Deus. Nós que temos todas as promessas, alianças, a lei, enfim, temos tudo. E nós, quando chegamos em Cristo, somos achados pecadores, vemos o nosso pecado. Então quer dizer com isso que Cristo é servo do pecado? É a mesma ideia da lei, a mesma coisa da lei. Você está lá, sendo judeu, nascido, criado, mas quando você encara o texto bíblico, a lei de Moisés, quando você encara a Bíblia, o que você vai ver? O seu pecado, porque a palavra de Deus é lâmpada, ela é uma luz, ela é um sol. Aonde ela bater, ela vai denunciar o pecado. Não tem para onde você correr. Ela vai iluminar a sua vida e vai mostrar o que está certo e o que está errado. Não tem como ninguém fugir disso. Então, por que a Bíblia revela os meus pecados? É a lei pecado? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, a lei é santa e o mandamento é santo, justo, bom e espiritual, Paulo vai dizer em Romanos. A mesma coisa é Cristo. Estou eu lá, sendo judeu, vivendo uma vida longe do pecado dos gentios, entre aspas, e me aproximo de Cristo. O que eu vou ver? Os meus pecados. Quando Jesus está lá no Sermão da Montanha dizendo, não adulterarás, não é o que está escrito na lei de Moisés, eu porém digo para vocês, que o olhar desejando, o olhar impuro, já é adultério. Não é melhor quem vive um adultério na sua mente, uma imoralidade na sua mente, essa pessoa não é melhor do que alguém que vai para a cama com o outro. É isso que Jesus está dizendo, não é melhor. Ah não, olha, eu estou alimentando isso aqui na minha mente, mas eu não estou fazendo nada. Então está tudo bem comigo. Não. Quem disse para você? Jesus disse que você já adulterou. O adultério não vai acontecer, já aconteceu. Então quando você chega diante de Jesus, o que você vai ver? Não tem um santo, todos pecaram. E agora? Será que por causa disso, porque Cristo é essa luz que ilumina a minha vida, é Cristo agora servo do pecado, ou ministro do pecado? De jeito nenhum. O problema não é Cristo, o problema não é a lei, o problema sou eu. O mal não está no mundo, o mal está dentro de mim. O mal está no meu coração, isso que a Bíblia vai dizer. Jesus vai dizer isso em Marcos capítulo 7, do coração do homem é que procede os maus desígnios. O mal não está nas coisas, como os judeus acreditavam. Os judeus acreditavam que se fossem na feira e tocassem alguém ou alguma coisa, que tivesse alguém, um pecador tocado lá, eles estavam contaminados com o pecado daquela pessoa. Por isso que eles se batizavam e se lavavam tanto. E Jesus está dizendo, não, isso é totalmente errado. Aquilo que você come vai para a latrina. É isso que Jesus diz em Marcos 7. Aquilo que você come vai para o vaso sanitário. Não é o que você come que te contamina. O que te contamina é o seu coração, que já está cheio de toda coisa ruim. E aí Jesus vai dizer que você não pode ser a melhor versão de si mesmo. Porque o Evangelho te faz desacreditar de você, para você acreditar em Cristo. Essa é a diferença do Evangelho. O Evangelho é exatamente o contrário do que a cultura está dizendo. A cultura está dizendo para você, diz para o seu irmão que ele é lindo. E o Evangelho está dizendo, não, diga não. Diga que Jesus é lindo. Diga que Jesus é maravilhoso.
Diz que Ele é o Salvador, Ele é santo e nós somos pecadores. O Evangelho é o oposto da religião. Exatamente o oposto. O Evangelho está dizendo: não há esperança. A Bíblia inteira, toda ela está dizendo: não há esperança para o ser humano, a não ser em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado, não há esperança aqui e não há esperança eterna. Somente em Cristo Jesus. É esse ponto que Paulo vai chegar aqui. É nisso que Paulo vai chegar. Ok? Aí o versículo 18. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constitui transgressor. Tá, eu vou lá diante de Cristo, olho e vejo: meu Deus, eu sou pecador, Cristo é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Não, mas eu vou continuar tentando ser salvo por mim mesmo. Eu vou ser salvo, eu vou continuar tentando a minha salvação, porque eu vou me circuncidar, porque eu vou guardar o sábado, porque eu vou ler a Bíblia, porque eu vou orar, porque eu vou sentir coisas poderosas e boas por Deus. Não. Você não é salvo por nada disso. É isso que Paulo está dizendo. Se você, Pedro, está aqui com a gente, entendeu que você é salvo pela graça, você é muito pior agora, porque você está querendo voltar para trás, obrigando os gentios a se circuncidar. É isso que Paulo está dizendo para ele. Por que é que você está fazendo isso? Não está vendo o que você está fazendo é negar Cristo de novo. Por causa desse negócio da circuncisão, você está negando a Cristo de novo, Pedro. Como é que você está fazendo isso? É isso que Paulo está dizendo para ele. De novo você está negando a Cristo com essa atitude. Oh, meus irmãos. E é um Pedro dentro de cada um de nós. Não é verdade? Quantas vezes o próprio Deus diz nos profetas: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou quantas vezes as nossas atitudes não têm absolutamente nada a ver com o Evangelho. Nada a ver com o Evangelho. Casa, trabalho, vizinhança, não tem nada a ver com o Evangelho. Meus irmãos, que Deus tem misericórdia de você, que possamos ficar firmes, coerentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Versículo 19: porque eu, diante disso, diante dessa atitude de que eu não posso ser salvo, não tenho como ser salvo, ninguém pode me salvar a não ser Cristo Jesus. A circuncisão não me salva, a religião não me salva, a lei de Moisés não me salva, nada disso pode me salvar. Então, a consequência disso, Paulo vai dizer: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A solução encontrada é exatamente essa: é morrer para a lei, é morrer para a autojustificação. Não é a lei, lembra? A lei não é o problema. A lei de Moisés não é o problema. Esse eu morri para a lei é eu morrer para a tentativa de me salvar por meio da obediência. Não, eu vou ser tão certo diante de Deus, eu vou ser tão obediente, eu não preciso mais de Deus. Eu vou me salvar. Eu vou me salvar. Eu vou fazer boas obras. Eu vou ter um bom caráter. Eu vou ser um bom pai, um bom esposo, um bom filho. Eu vou me salvar a mim mesmo. Paulo está dizendo: eu desisti disso. Não é assim que a salvação é encontrada. Porque todas as suas obras não podem perdoar seus pecados. Toda a sua religiosidade não pode perdoar nenhuma mentira que você cometeu. Nada pode apagar os seus pecados. Aqui está um problema jurídico da nossa... É que a pena executada e cumprida não promove plena justiça. Não promove a justiça plena. Por exemplo, alguém foi lá e matou o outro. Ou alguém foi lá e
aconteceu essa semana, terrivelmente. O cara foi atropelou, mas na faixa de pedestre porque eu não queria sair com ele. Aquela coisa miserável comigo. Como, me diz, por favor, como o pecado daquele homem pode ser revertido? Não tem como. Não tem como. Ele pode passar o resto da vida dele na prisão. Ele pode passar o resto da vida dele na prisão trabalhando para sustentar aquela mulher. Mas ele não tem mais como recuperar a saúde daquela mulher plenamente e fazer com que aquilo volte a ser como antes. Não tem como mais. O pecado produz um dano que você não tem como voltar atrás mais. Não tem mais reversão daquilo. Apenas existe um senso de justiça. E quando alguém é solto antes, as pessoas se revoltam plenamente daquilo, porque não é justo que pronto. Então assim, irmãos, só tem um jeito da justiça ser cumprida: a morte. E é isso que Cristo faz na cruz. Por isso que Paulo vai usar esse argumento no capítulo 3, daqui a alguns versículos. Lá no capítulo 3, ele vai dizer no versículo 13, Cristo, no capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pronto, agora sim. Agora a justiça foi feita, plena e perfeitamente. Cristo morreu, Ele se fez maldito no meu lugar. Isso, e morreu no meu lugar. Aqui a justiça é plena. A gente vai chegar a isso lá na frente. Então, o que mostra para a gente que tudo que façamos aqui, tudo que você faz aqui, não pode salvar. Não pode salvar. Só existe um caminho, e é Cristo. Só existe uma verdade, é Cristo. E essa verdade que nós pecamos, Ele nos amou e morreu naquela cruz. E só existe uma vida, Ele que venceu a morte, Ele que venceu o pecado e nos está dando a sua vida por meio do seu Espírito. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira de alguém ser salvo. Alguém é salvo, a pessoa está lá no meio do mato, nos índios e tal, ou em qualquer outro lugar, de qualquer etnia, nunca ouviu de Jesus. Ela tem como ser salva? Não. Ela não tem como ser salva. Por quê? Porque a salvação só é por Jesus. A ignorância não salva ninguém. Não é o fato de você ser ignorante que você está salvo. Apesar de que ninguém está ignorante plenamente. Romanos capítulo 1. A justiça de Deus se revela no céu contra toda impiedade e justiça dos homens, porque eles detêm a verdade pela justiça, porque o que de Deus se pode conhecer lhes é manifesto, porque Deus lhes manifestou, porque o eterno poder de Deus, assim como a sua divindade, claramente são vistas por meio das coisas que foram criadas. Por isso tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus nem lhe deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. Meus irmãos, não tem como, ninguém é ignorante, todo mundo tem pelo menos alguns níveis de revelação. A criação, nesse texto, 3 níveis de revelação de Deus. A criação revela um Criador bondoso, amoroso, santo, justo, perfeito, mas também a minha consciência moral pessoal. Eu tenho uma consciência moral, nos difere dos animais. Eu sei o que é certo e o que é errado. Qualquer cultura que tu for, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, matar é pecado, roubar é pecado, mentir é pecado. Então todo ser humano já tem no seu coração uma consciência moral pessoal, mas nós temos um outro elemento importante aqui da revelação de Deus, a consciência moral coletiva,
onde nós também corrigimos e norteamos uns aos outros. Porque essa consciência moral pessoal não está só em mim, que Deus colocou no meu coração. Como Deus diz, eu escrevi a minha lei no coração do povo, mas também no coração das outras pessoas. Então nós nos corrigimos. Quando você vê o código de Hammurabi, um código que tem mais de 5.000 anos, lá estão as leis. Boa parte dos 10 mandamentos estão lá. Mas tinha Jesus? Tinha o Evangelho? Conhecia o único e verdadeiro Deus? Não, mas está tudo lá. Então, ninguém é indesculpável. Ninguém vai poder chegar diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante de Deus assim: olha, Senhor, eu não sabia de nada disso. Ninguém. O idoso chega lá com 110 anos. Olha, eu virei uma criança. Não. Aonde você está isso? Não está escrito isso. Que você ficou velho, você virou criança. Não tem isso. O adolescente chega lá, criança de 7 anos de idade. Chega lá, sabe que é roubar, sabe que é mentir. Peca igual adulto, em proporção diferente, mas peca. Não há nenhum justo. Não há nenhum sequer. Romanos capítulo 3. Meus irmãos, isso é sério. Porque nós vivemos numa cultura que está dizendo o quê? Não, você ficou velho? Não, você está salvo. Deus já caiu você fazendo, você está salvo. Fica tranquilo. Não se preocupa não. Você ficou criança, você virou criança. Você é inocente agora. Rapaz, uma vida inteira de pecado. 80, 90, 100 anos de pecado. E você acha que isso, para que Deus faça isso, Deus tem que se tornar um pecador pior que você? É claro. Um juiz que inocenta um criminoso, ele é o quê? Está vendo? Ele é pior do que o criminoso. Se Deus for aceitar, não, gente, esse negócio de pecado, esquece disso aí, você não. Deus é pior que a gente. Ele é mais corrupto, mais imoral do que nós. Mais ladrão, mais tudo de ruim do que nós. Você tem que jogar Deus lá no último da fila. Então, muito cuidado. Porque nós estamos em terra santa. Tratar desse assunto é estar em terra santa. Tem implicações tremendas. Então, cuidado quando você disser que alguém está salvo. Cuidado. Porque você pode estar, de primeiro, iludindo uma pessoa e ofendendo a mesma pessoa. Que é a pior parte. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Aqui está a solução. Eu estou crucificado com Cristo. Eu fui para a cruz com Cristo. Eu morri para aquilo que Cristo morreu. Eu morri com Cristo naquela cruz. Eu não estou vivendo, Cristo vive em mim. Eu desisti de mim. E é exatamente esse o ponto. O mundo está dizendo assim para você: olha, você é maravilhoso. Você é tudo de bom. Paulo está dizendo: não. Eu morri com Cristo. Eu sei que eu sou pecador. E eu estou na cruz com Cristo Jesus, meu Senhor. Logo, já não sou eu que vivo. Eu estou crucificado com Cristo. Eu fui para a cruz. Eu sou pecador. Aquela cruz, de quem era? De Jesus? Não. Aquela cruz era minha. Eu deveria estar naquela cruz para sempre. Eu sou pecador. Mas Ele foi no meu lugar. E Ele vai dizer: aquele que me amou e se entregou por mim. Que coisa linda, irmãos. É o Evangelho. Então, veja, Paulo diz: eu deveria estar naquela cruz para sempre. Mas Ele foi no meu lugar. Mas eu não deixo de ir, porque eu desisti da ideia de me aperfeiçoar em mim mesmo. Não, eu vou ser melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Querido, se o sangue de Jesus não te purificar, e se o Espírito de Deus não habitar em você, e encher você do amor de Deus, e do fruto maravilhoso dele, que transformação. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas da sua família que trabalham com você, olhe para eles. Esse tempo fez algo melhor por eles, por mim e por você. Aonde você e eu estaremos se Cristo não tivesse salvado a gente? Estaremos na idolatria, na imoralidade, em tantas coisas, e a nós aqui hoje, na graça de Deus. Então você olha, quando você olhar,
Para qualquer pecador, você deve dizer assim: lá ia eu ali, se Cristo me tivesse me salvado. Eu estava naquela condição, eu estava naquele estado, eu estaria ali. Isso é que o Evangelho não te ilude, a cultura te ilude, a cultura floreia e diz todas as coisas bonitas para você, mas o Evangelho está lidando com a sua eternidade. Lembre, isso aqui está falando da eternidade da sua eternidade, da eternidade de cada pessoa que vive nesse mundo. Ninguém escapa disso, ninguém foge disso. As pessoas estão vivendo alheias a isso, mas ninguém está alheio a isso. Isso é a verdade do Evangelho. E aqui Paulo vai dizer: logo já não sou que vivo, Cristo vive. Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Não é um feriado, isso é Páscoa. Cristo vive em mim. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele, porque eu fui para a cruz com Ele. Eu morri com Ele para o pecado e eu estou vivendo a vida de Cristo agora. Essa nova vida, a vida de Cristo. Eu penso como Cristo, eu sinto como Cristo, eu ajo como Cristo, eu falo como Cristo, eu penso como Cristo, eu planejo a minha vida, eu decido a minha vida, eu guio a minha vida nos passos de Cristo. Isso é ressurreição. Nova vida, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Meus irmãos, isso é Evangelho. Evangelho não é uma maquiagem, um melhoramento. Isso é o espiritismo aí do lado. Não, você reencarna, você melhora, faz boas obras, vai tentando, gente, né? Seja uma pessoa mais agradável, você precisa ser melhor. Não, o Evangelho não é isso. 7 passos para se tornar alguém melhor. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é quando Cristo encontrou você. Você foi para a cruz com Ele. E agora Cristo vive em você pelo seu Espírito que habita em você. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. O Evangelho não são passos para você ter uma vida melhor. Não. É viver a vida em Cristo. Cristo vive em mim. Se Cristo estivesse vivendo a minha vida, é isso que Ele estaria vivendo. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho é a coisa mais extraordinária que existe. Mas a cultura vai dizer outra coisa. E falsos irmãos, falsas igrejas, o falso Evangelho vai dizer tudo isso para você. E esse viver que agora eu tenho na carne, isso aí, enquanto eu estou aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não, eu não estou amarrado, eu não estou arrastando correntes. É um relacionamento de amor entre eu e Deus, por meio de Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, irmão. Evangelho é amar a Deus, é viver em santidade, porque você ama a Deus, você quer agradar a Deus, você quer viver para a glória de Deus, você quer imitar a Cristo. Isso é o Evangelho. Não é um quadrado de regras que você segue. Não posso fazer isso porque a minha lei, a minha religião não me permite. Não, isso não é o Evangelho. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é, meu Deus, até onde eu posso ir sem pecar. Não! Isso não é o Evangelho. O Evangelho é... O Dr. Chá disse uma coisa, eu achei lindo demais o que o Dr. Chá disse. Ele disse assim: se você não ama a santidade, você não vai nem notar quando ela se for de você. Meu Deus, o meu pastor disse uma coisa tão bonita dessa. Se você não ama a santidade, você não vai nem notar quando ela se for de você. Que coisa extraordinária. Irmãos, o Evangelho é ser uma nova pessoa. Não é uma reforma, não é uma maquiagem, uma coisa que você... um melhoramento. Não. É ser uma outra criatura, uma outra criação. E essa criação é feita lá na sua alma, pelo Espírito de Deus.
e ela tem a imagem, o rosto de Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. A gente fica se perguntando quantos crentes de verdade eu conheço mesmo? Não é. A gente olha um texto desse e olha para a igreja de um modo geral e fala, meu Deus do céu, quem de fato é um cristão de verdade? Jesus me ajuda. Não, eu tremo por mim, primeiro tremendo por mim mesmo. É por mim que eu estou tremendo. Mas também olhando para a igreja. E ele termina dizendo, não anulo a graça de Deus. Como é que você anula a graça de Deus? Quando você diz assim para a pessoa, não, você é salvo porque você é bom, você é um bom religioso. Você está salvo. Você vai para a igreja, lê a Bíblia, você ora, reza, então fica tranquilo, você está salvo. Você anulou a graça de Deus. Não, gente, olha, a criança aqui, o idoso aqui, está salvo. Você anulou a graça de Deus. Você disse, Jesus morreu em vão. Porque se essa pessoa pode ser salva pela idade, por boas obras, por um caráter, por que Jesus morreu na cruz? Você anulou o que Cristo fez. Você jogou no lixo o que Cristo fez. É isso que ele está fazendo. Olha a seriedade do que Pedro está fazendo. Pedro está dizendo para todo mundo, com a atitude dele, que a obra de Jesus na cruz é inválida, porque o que vale é a circuncisão. Aquele acovardamento de Pedro está dizendo exatamente isso, irmãos. Meus amados irmãos, nós não podemos anular a graça de Deus. Nós não podemos anular a graça de Deus. A pessoa pode ter boa obra, caráter, ser piedosa, amorosa, gentil, ser gente fina demais. Nunca fiz mal a ninguém, isso também não existe, né? Mas nunca matei, nunca roubei, nunca fiz essas coisas esdrúxulas, essas coisas doidas. Tudo bem, mas você continua sendo o mesmo pecador. O mesmo pecador. Todo mundo precisa de Cristo Jesus. Não anule a graça de Deus. E você faz isso quando você diz para uma pessoa que ela está salva, que ela está bem, porque ela tem um bom coração, ou porque ela tem uma religiosidade, uma religião, ou seja lá por que motivo for. Você anula a graça de Deus. Irmão, eu não creio que tenha um pecado maior que esse. Eu não sei se você consegue achar um pecado maior que esse. Eu não consigo achar um pecado que é maior do que esse, porque você anular o que Cristo fez na cruz. Eu não consigo ver um pecado que seja pior que esse. Então é muito complicado, irmão, quando as pessoas pegam aquilo que é de mais sagrado, Jesus e a cruz, e anulam isso, porque eu quero ficar bem com o meu parente, porque eu quero ficar bem com o meu colega de trabalho, ou seja lá com quem for. Seja lá com quem for. Meus irmãos, Cristo é o mais precioso. Ele não é ninguém. Não anule a graça de Deus. Por quê? Pois se a salvação, se a justiça é mediante a lei, as boas obras, a religiosidade, segue-se que Cristo morreu em vão. Cristo morreu à cruz, você pode se salvar? Eu digo isso aqui para as crianças do projeto. Como alguém é salvo? Eles se orar, se não ser perfeito, então por que Jesus morreu na cruz? Então calma aí. Eu tenho que levar eles a pensar nisso. Eu tenho que levar eles a refletir nisso. Porque eles precisam entender que só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida. E ninguém debaixo desse céu, ninguém vai ao Pai ao Senhor. Que nós possamos entender esse versículo que Jesus nos deu, essa máxima